Boa tarde, seja bem-vindo ao Mundo Record News desta quinta-feira, 27 de agosto, onde aqui na praia esteve Tachobi de madrugada até pela manhã. Ainda a previsão de tempo durante esta quinta-feira é para continuar Tachobi com temperatura máxima de 28 graus e mínima de 25. Autoridades de saúde estão atentos à situação de Covid-19 na Ilha de Fogo. Informação avançada para o Diretor Nacional de Saúde, que está falando ainda que a nível nacional, em 5 meses da doença, tudo tem sido feito para evitar colapso nas estruturas de saúde. Quanto a pessoas que pretendem viajar, pode bem pagar testes PCR, medida anunciada para o Ministro de Saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde até agora, em jeito de balanço, o Diretor Nacional da Saúde adianta que, apesar dos aumentos dos casos da doença no país, não se pode dizer que esteja piorando. Numa visão global, eu penso que não estamos, digamos, a piorar. Portanto, mas conscientes de que estamos perante uma epidemia que vai continuar, que vai provavelmente chegar às outras ilhas e o nosso desafio é controlar a evolução da epidemia onde quer que ela chegue e comece a disseminar, controlar a evolução, retardar o máximo possível, como temos feito, portanto, até este momento. Por isso, as autoridades continuam a apelar à colaboração da população nesta luta. Em relação ao fogo, Artur Correia informa que as autoridades de saúde estão atentas à situação da ilha e que medidas serão tomadas. Estamos a analisar, portanto, o modo como a transmissão se está a processar. Até este momento, estamos a constatar que são contactos diretos, e, digamos, dos casos já identificados. Estamos atentos. O Sr. Ministro vai se deslocar na sexta-feira para a Ilha do Fogo, juntamente com uma equipa da Direção Nacional de Saúde, e com certeza que iremos tomar todas as medidas que se impõem em relação ao reforço e aumento da vigilância, em concertação com as autoridades locais e outras autoridades parceiras, tomando, portanto, as medidas que se impõem, incluindo, em caso de necessidade, o reforço do pessoal para os devidos efeitos. E no que diz respeito às contaminações na cadeia central da praia, Artur Correia esclarece. Neste momento não há nenhum caso ativo na cadeia de São Martinho. Okay. Temos neste momento 11 casos suspeitos, que estão devidamente isolados e que estão à espera, portanto, dos resultados, e presumo que na próxima conferência de imprensa trarei esses resultados. Ainda no que se refere à realização de testes de PCR para poder viajar, o Ministro da Saúde afirma que os passageiros podem vir a pagar os testes. Para os testes de PCR, para viagens, até este momento não temos cobrado, porque necessariamente tínhamos que fazer um decreto-lei, já aprovamos a nível do Conselho de Ministros, aguardamos a promulgação do Sr. Presidente da República, e que dá à AERES, a Entidade Reguladora Independente de Saúde, essa competência no estabelecimento, porque não será apenas a realização dos testes, eventualmente não será feita apenas a nível dos serviços públicos, mas também, eventualmente, de laboratórios privados. Cabe à entidade reguladora estabelecer essa situação. Atualmente, um teste de PCR custa 11 mil escudos. Entretanto, o montante a ser cobrado ficará a cargo da AERES, que vai também delinear quais os grupos que podem vir a ser isentos deste pagamento. Pernambuco, no Brasil, registra a primeira morte da criança por síndrome inflamatória rara associada à Covid-19. A menina de 11 anos morava no Recife e morreu menos de 48 horas depois de ser internada. A síndrome provoca febre insistente, dores abdominais, manchas vermelhas na pele, irritação nos olhos e taquicardia. E atinge crianças e jovens até os 19 anos. Chamam a atenção ou acendem a luzinha para a parte médica de que esse paciente possa estar evoluindo com a síndrome. Em abril, a Sociedade de Pediatria do Reino Unido fez o primeiro alerta sobre a doença. E à medida que a Covid-19 avançou pelo mundo, os médicos relataram aumento de casos da síndrome. Em 90% deles, as crianças tinham coronavírus ou anticorpos contra ele.
Apesar da síndrome inflamatória, de maneira geral, as crianças formam a faixa etária em que a Covid-19 tem menos impacto. Em Pernambuco, outras 8 crianças apresentaram a mesma síndrome. 7 se recuperaram e já receberam alta. Uma continua internada em enfermaria. As 9 crianças com esse diagnóstico tinham entre 4 e 13 anos. De acordo com o FMI Exano, Moçambique é o único país de África Austral a crescer. Entretanto, segundo o Banco Central moçambicano, prevalecem sérios riscos à economia local devido à pandemia e terrorismo. Em linha com a prévia projeção do FMI, a consultora Fitch Solutions considera que Moçambique conseguirá evitar uma recessão este ano e será o único país da África Austral a conseguir crescer. No relatório, os analistas desta consultora estimam um crescimento de 0,2% este ano em Moçambique, o único país que vai conseguir evitar um crescimento negativo devido aos efeitos da pandemia da Covid-19 e à descida dos preços das matérias-primas no mercado internacional. O economista Alfredo Mondlane vê com algum otimismo o desempenho da economia moçambicana nos próximos tempos. O país registrou no segundo trimestre deste ano um crescimento negativo. Apesar desse crescimento negativo de 3,2%, sob o ponto de vista anual, esperamos que Moçambique tenha um crescimento positivo, porque estamos a registrar nesse momento alívio de algumas medidas de restrição impostas pela pandemia da Covid-19 e isto naturalmente vai aumentar o nível de atividade econômica. Os analistas da Fitch dizem que o crescimento de 0,2% projetado para este ano é, ainda assim, o mais baixo das últimas 3 décadas e argumentam que a quebra de 3,3% no segundo trimestre deste ano deverá ser compensada com a atividade no segundo semestre. Neste contexto, o desconfinamento a nível global poderá contribuir positivamente para a retoma da economia. O outro ponto fundamental é que não só Moçambique, assim como o mundo inteiro vem nos últimos tempos também registrando, ou vem nos últimos tempos aliviando as medidas de confinamento, o que naturalmente cria uma outra procura, aumenta a atividade econômica global e acaba criando aumento da procura agregada. Entretanto, segundo o último comunicado do Banco Central, prevalecem sérios riscos à economia nacional, com destaque para a pandemia da Covid-19 e o terrorismo na província de Cabo Delgado. Ainda sobre a Covid, o Brasil completa 6 meses da pandemia, com mais de 3 milhões de infectados e agora o Estado está a negociar recursos para avançar com pesquisas e para incrementar a produção de vacina desenvolvida na China. Os resultados dos testes da vacina chinesa são promissores. Até o momento, nós tivemos um número de efeitos adversos muito baixo, menor do que 5%, a maior parte deles relacionadas à dor no local da aplicação. Portanto, é uma vacina que está muito avançada. Os primeiros estudos devem terminar em setembro. E se tudo der certo, o Instituto Butantan, responsável pela produção, acredita que em outubro já pode receber matéria-prima para começar a fabricação aqui no Brasil. Para isso, precisa de mais dinheiro. O Instituto Butantan tenta conseguir com o governo federal recursos que chegam perto dos 2 bilhões de reais. O dinheiro seria utilizado para investir em estudos clínicos, na reforma da fábrica no Instituto Butantan e nos custos para a produção da vacina. 120 milhões de doses contra o coronavírus já estariam disponíveis no próximo ano. O Instituto Butantan já fabrica e fornece outras vacinas para o Sistema Único de Saúde. Com a ampliação da fábrica, toda a produção seria beneficiada. Com o acréscimo de 100 milhões, como foi mencionado, que é essa nova fábrica, nós vamos chegar a 220 milhões. Né? No médio prazo, nós pretendemos dobrar para as demais vacinas, não para o coronavírus. Chegaremos, num prazo estimado de 3 a 4 anos, a 400 milhões de doses, o que colocará o Butantan como sendo o segundo ou terceiro maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul. O Ministério da Saúde não confirmou se fará o investimento. O governo tem um acordo que favorece o desenvolvimento de outra vacina, da Universidade de Oxford, considerada a mais promissora até o momento.
E uma boa notícia é que a Organização Mundial de Saúde afirma que a pandemia já desacelera na maior parte do mundo em números de casos positivos e de mortes para a Covid-19. Segundo a OMS, na semana passada houve queda de 5% no número de contágios e de 12% no de óbitos em todo o planeta em relação à semana anterior. Apenas no leste do Mediterrâneo e no sudeste asiático houve aumento. A estabilização da epidemia é verificada também no continente americano. E Angola é o país mais beneficiado com o possível moratória de dívida até 2021, podendo poupa até 4,3% de PIB só nesse ano. No caso de ser beneficiada com a possível extinção da suspensão do serviço da dívida do G20, Angola poderá poupar 4,3% do produto interno bruto. Dados dos pagamentos divididos publicados pelo Banco Mundial apontam que o país poderá deixar de pagar só este ano 2,6 mil milhões de dólares em dívida, um valor que corresponde a 3,1% do PIB do ano passado. Dos 5 dos 22 países avaliados e elegíveis, segundo a agência Fitch Ratings, nomeadamente Angola, Moçambique, República do Congo e Laos, o benefício para Angola é o mais elevado. Pediram para participar na iniciativa mais de 40 países, uma lista onde fazem parte também Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe. Ainda na Angola, apartamentos de Estado que está fechado e constantemente vandalizados, enquanto tem alguém que tem casa para morar ou está mora na casa sem condições. Relatos sobre vandalizações na centralidade do Marcone não são de hoje. Em outubro do ano passado, haviam sido presos homens que saqueavam apartamentos no local. Vamos ver como anda o projeto que teve início em 2014, com o objetivo de reconversão urbana de uma área antes pertencente ao município do Sambizanga. E nos surpreendemos com o abandono. As imagens são tão degradantes que neste apartamento a água sai pelas paredes e não há bidões que cheguem para tanta água. De lembrar que é um apartamento que nunca foi habitado. Neste outro, nem portas nem janelas se podem encontrar. Como mostram as imagens, foi completamente vandalizado. E tem tantos outros com os vidros partidos. Quem aqui chega também terá que lidar com o mau cheiro. Esta é a centralidade do Marcone. Lixo na parte de trás, mas não é tudo. Se andarmos um bocadinho mais, é possível ver os prédios com apartamentos vandalizados. O bairro vizinho à centralidade é de gente humilde e com poucos recursos. Não há água corrente, o sistema de saneamento é inexistente e coisas básicas, como um contentor para colocar o lixo, estão igualmente em falta. Nós não temos contentor ali perto, coisa que nós depositamos o lixo aqui. Mais de 3 anos que escorre água no nosso bairro. Então. Em locais como estes, onde a água é retirada, posta nos bidões e levada para casa. Quase todo o bairro depende do sistema de água da centralidade. Todos os dias, famílias entram e saem por estes muros em busca do precioso líquido. Mesmo as crianças não são poupadas desta luta. Nem parece o mesmo local, mas aqui também faz parte da centralidade. Esta é a parte de trás, o lixo. Vimos esta senhora que com uma bebê às costas também faz a perigosa caminhada em busca da água. Ela conta que não consegue perceber o porquê de tantos apartamentos abandonados com tantas pessoas a precisarem. Isso é triste, isso que eu acabei de dizer, é triste, principalmente para nós os jovens. É muito triste, nós que estamos a nos formar, que estamos a ter um relacionamento agora, uma família, né? Nós que merecemos estar aqui. E não estamos aí a sofrer em casas de renda. Juliana não conseguirá levar os 2 bidões cheios a casa. Terá que se contentar apenas com um. A água na centralidade foi cortada e nós tivemos que ajudar. E sentimos por instantes o peso que ela carrega diariamente várias vezes. E não é fácil. Então é isso. Chegamos à casa da Isabel Caetano. E ela está muito próxima do seu sonho. A Isabel vive aqui, numa casa sem água, sem muitas condições, e ela gostava de viver ali. Nestes prédios estão abandonados, vandalizados e com apartamentos vazios, que podiam muito bem servir para uma jovem como ela. Mas na centralidade, essa do Zango, o meu marido já tentou e o nome não saiu.
O projeto foi criado com o objetivo de retirar famílias que vivem em zonas precárias. Até o momento não está nem 50% ocupado e boa parte dos apartamentos já não se encontram em condições dignas de habitação. Tentamos contacto primeiro com a administração do Distrito Urbano do Hoje Ainda, que disse que o assunto é de responsabilidade do Instituto Nacional de Habitação, que por sua vez se negou a prestar esclarecimentos. Após ato criminal ter queimado uma emissora moçambicana, jornalistas da Improvisa para fazer seus trabalhos com a ajuda de terceiros. Uma redação improvisada, colada ao muro de vedação. É aqui onde os jornalistas do Semanário Canal de Moçambique esboçam a próxima edição. Mesmo com a redação destruída pelas chamas, o Canal de Moçambique trabalha para trazer ao público mais uma edição do referido jornal que nos últimos anos trouxe denúncia de casos de corrupção. Os computadores foram consumidos pelas chamas na noite de domingo. Tudo que estava no interior desta redação foi destruído. Todo o arquivo foi-se pela força das chamas. Pessoas de boa vontade, pessoas do bem, que acreditam no trabalho que nós fazemos, doaram esses computadores que estão a ver ali a minha atrás. Todos esses computadores foram doados, são novos, foram doados por pessoas de boa fé que cá chegaram para se solidarizar. Mas o que aconteceu com o canal, nós nos dissociamos com aquilo que aconteceu no dia 31 de dezembro com o editor do Canal de Moçambique, eu próprio, Matias Guente, que sofri um atentado. Fui vítima de uma tentativa de rapto e que até hoje também não foi esclarecido. O Comitê de Emergência para a Proteção das Liberdades, grupo composto por jornalistas, ativistas sociais e juristas, entende que a redação incendiada no Canal de Moçambique ameaça a classe de comunicação social no país. Este caso também é uma lição, é uma mensagem muito clara de que se está a tentar contra o direito dos cidadãos de acesso à informação. Os jornais têm um papel importante de garantir esta comunicação entre os governantes e os governados. Tem um papel importante de promover o debate político sobre as questões do país. A Frelimo e a Renamo repudiam e apelam célere investigação. Nós da Frelimo olhamos isto com preocupação, porque somos pela promoção e consolidação do Estado de Direito Democrático, somos pelo acarinhamento e consolidação permanente da comunicação social. A Renamo, por via de um comunicado, também repudia o que designa de contínua violência física e psicológica contra a classe jornalística, radialista e demais comunicadores, levada a cabo um pouco pelo país, por indivíduos que continuam sem rosto. O Sensap esclarece que o incêndio foi provocado. Mas podemos sim concluir que houve um incêndio causado por chama aberta, que é muitas vezes causado por fósforo, isqueiros, velas. Enquanto decorrem as investigações, os jornalistas do Canal de Moçambique vão trabalhando neste espaço de fora do edifício. De volta para Cabo Verde, onde o movimento civil para comunidades responsáveis endereçou uma carta de aliança para a gestão ética da população canina e felina à Câmara Municipal de Brava. Entretanto, Edil Bravense nega ter mandado queima aqueles animais. Após a polêmica da queima de cães que apareceram na lixeira municipal da Câmara Municipal da Brava e de ter tomado conhecimento que a autarquia opta por eliminar uma parte da população canina como controlo da mesma, o Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis, em parceria com a Ordem dos Médicos Veterinários de Cabo Verde, endereçou uma carta de aliança nacional para a gestão ética da população canina e felina, convidando a Câmara a abandonar os métodos tradicionais e cruéis e associar-se à aliança que, segundo o mesmo, irá trazer benefícios vários ao município, como a partilha de experiências, projetos e materiais de comunicação elaborados, entre outros, na medida das suas necessidades. Entretanto, em uma entrevista à Agência Nacional de Notícias, o edil bravense nega ter mandado queimar os cães que se encontravam num canil improvisado na lixeira municipal, acrescentando que reprova o ato. A minha reação é de reprovação total da forma como tentaram dar um fim aos cadáveres dos cães, mas é preciso contextualizar um pouco isso que culminou, infelizmente, com a execução de uma prática reprovada pela Câmara Municipal. Não havia necessidade de tal exposição
pública. Mas eu tenho de ser franco que é muito grave e é chocante também receber aqui no gabinete homens quase que chorando porque está a ver o seu ganha-pão e da sua família foram dizimados por cães vadios. Francisco Tavares explica ainda que a Câmara Municipal promoveu neste mandato uma campanha de 3 anos de registro de cães, mas que teve uma adesão quase nula por parte da população. De ressaltar, no entanto, que um estudo da OMS realizado em 5 continentes mostra que qualquer forma de retirar os animais das ruas, seja através de matança massiva ou colocação em canil, é ineficaz. Nos Estados Unidos, um adolescente de 17 anos é suspeito de matar 12 pessoas durante protestos contra a ação policial. Os protestos estavam concentrados perto do tribunal do condado de Kenosha. A polícia usou bombas de gás para dispersar a multidão que tentou derrubar a cerca de segurança do prédio. A alguns quarteirões dali, um grupo estava reunido num posto de gasolina quando tiros de fuzil teriam sido disparados por um homem branco. O atirador foi identificado como Kyle Rittenhouse, de 17 anos. 2 pessoas morreram e outra ficou ferida. Segundo testemunhas, ele agiu sozinho. Depois dos disparos, o jovem fugiu para sua cidade natal, que fica no estado de Illinois, a cerca de 40 quilômetros de Kenosha. Foi lá que Kyle foi detido e acusado pelo crime de homicídio doloso em 1º grau. Os atos violentos surgiram após a abordagem de policiais a Jacob Blake. Na ação, 7 tiros foram disparados contra ele. Blake corre risco de ficar paralítico e teve danos em vários órgãos. Os 2 agentes estão afastados até que as investigações sejam concluídas. Pelo Twitter, o presidente Donald Trump afirmou que o governo americano não vai tolerar saques, incêndios criminosos, violência e ilegalidade nas ruas americanas e que vai enviar a Polícia Federal e a Guarda Nacional a Kenosha para restaurar a lei e a ordem. Confira agora um ataque à facada na Israel. O ataque aconteceu numa rua movimentada na cidade de Petah Tikva, perto de Tel Aviv. O suspeito, um homem de 46 anos, foi preso no local pela polícia israelense. A Agência de Segurança Nacional, Shin Bet, suspeita que ele tinha motivos políticos. O rabino Shai Ohayon, de 39 anos, foi atingido ao descer de um ônibus. De acordo com a mídia local, o agressor tinha autorização para trabalhar em Israel, assim como milhares de palestinos. Autoridades israelenses dizem que os ataques cometidos por pessoas com esse perfil são muito raros. Em geral, são jovens que agem sozinhos e o governo israelense culpa o grupo militante islâmico Hamas por incentivar os ataques. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o assassinato do rabino foi um ataque terrorista. Farmacêutica americana Moderna fala que a vacina desenvolvida pela empresa contra a Covid mostra resposta imune semelhante entre idosos e jovens. A empresa é uma das principais competidoras na corrida para desenvolver uma vacina segura e eficaz contra o coronavírus. A droga está na fase de 3 de testes em humanos. Os resultados divulgados hoje ainda são da fase 1, mas demonstram que o produto pode ser eficaz entre o maior grupo de risco. E nós também temos mais informações internacionais na revista de imprensa com a jornalista Elizabeth Dias. Record Europa terá destaque para um assunto que se marca a atualidade internacional. Autor de massacre na Nova Zelândia, condenado à prisão perpétua, morre 51 muçulmanos em ataque a 2 mesquitas. Al Jazeera noticia: China dispara míssil assassino de porta-aviões em alerta aos Estados Unidos de América. Já Mundo ao Minuto informa: caso Navalny, polícia russa anuncia inquérito preliminar. R7 destaca: no Brasil, média de casos de Covid-19 tem queda, mas mortes aumenta. Entre penúltima e última semana, houve uma queda de 13% na média de novos casos de Covid-19. Óbitos sube nas 3 regiões. Euronews traz como manchete: propagação de Covid-19 assombra arranque escolar na Europa.
Angope terá destaque para a África, Covid-19. O continente contabiliza hoje 28.596 mortes provocadas por coronavírus. Para o último, vou outra notícia na Moçambique, Gebuza Flá, mês que luta para a independência para queima jornais. Analista de opinião que a afirmação é um recado para o governo hoje. É tudo na Mundo Record News de hoje. Amanhã não está ali com mais informações, mas para agora fica com Hoje em Dia.